Os jogadores do Internacional tiveram folga nesta quinta-feira depois da derrota por 1-0 para o Cuiabá fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. Mas muito trabalho fora de campo, já que a direção segue trabalhando na prospecção e projeção da temporada de 2022. Volante do Vasco e um centroavante do Sport Recife estão entre os cogitados a reforçarem o Internacional na próxima temporada. E o jogo contra o Flamengo no próximo sábado poderá ter lotação máxima no estádio Beira-Rio. Esse é o Diário do Inter KTO. Quinta-feira, 18 de novembro de 2021. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. Vamos para o Diário do Inter KTO dessa quinta-feira, trazendo muitas informações importantes. E eu começo atualizando o dia do Internacional em relação ao grupo de jogadores que viajou de Cuiabá para Porto Alegre depois da derrota para o Cuiabá fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. Amanhã realiza uma atividade antes da partida de sábado. Sim, o Inter entra em campo já no sábado no Beira-Rio contra a equipe do Flamengo. Jogo importante para as pretensões coloradas de classificação para a Libertadores da América e pouquíssimo tempo para trabalhar. A verdade é que com a ausência do Tyson, que segue lesionado por uma luxação no ombro, o Internacional praticamente não tem desfalques. Lomba, Saravia, Bruno Mendes, Cuesta, Moisés, Dourado, Lindoso, Edenilson, Palácios ou Maurício? Essa é a dúvida para o time que joga no sábado. Na meia esquerda, o Patrick, na frente, o Yuri Alberto. Esse é o time do Internacional para enfrentar a equipe do Flamengo. Muito parecido com o time que encarou o Flamengo no primeiro turno, a primeira partida, onde o Diego Aguirre utilizou esse formato de dois volantes, com o Dourado e Lindoso jogando juntos. Ele vai poder novamente mostrar e desempenhar esse tipo de equipe contra o Flamengo agora no estádio Beira-Rio, tá? A partir de amanhã, a gente deve ter algumas novidades em relação a treinos. Como é que volta o Lindoso? O Lindoso vai poder jogar? O Tyson, Daniel, como é que vai estar? A gente vai atualizando isso aqui, principalmente a partir de amanhã, tá? Porque eu quero focar mesmo nesse diário em relação às situações que o Inter trabalha fora de campo, pensando na temporada de 2022, porque o planejamento ele já começou e o Internacional trabalha na prospecção de reforços. E eu vou trazer aqui dois nomes e a atualização de dois nomes que já começam a circular informações de que o Inter estaria interessado. Eu primeiro cito meu colega, o Diogo Rossi. Ele trouxe a informação de que o Internacional observou e deu uma olhada, pelo menos, na situação envolvendo o atacante Mikael. Ele tem 22 anos de idade, pertence ao Sport Recife, tem contrato com o Sport até 2023, é um centroavante bom, alto, canhoto, bate forte na bola e tudo mais. E o Inter estaria observando, monitorando a situação desse atleta. A grande questão é que para tirar o Mikael do Sport, o Inter vai ter que pagar. E aí, quais são os valores bases que a gente tem? O Mikael, no meio do ano, recebeu uma proposta de 2,5 milhões de reais do futebol coreano. E o Sport recusou. Então a gente vai estar falando de 3 milhões de reais para fora, para o Internacional conseguir trazer esse atleta para o Beira-Rio. É claro que por enquanto está só monitorando, não tem proposta por enquanto, mas é um jogador que interessa os dirigentes colorados e está dentro do perfil de contratação que o Inter busca, contratações não muito caras, um jogador de prospecção jovem que pode evoluir no Beira-Rio, e o Mikael está dentro desse cenário. O outro nome que eu trago para vocês, e esse, ao que parece, tem uma situação de contratação um pouco mais encaminhada, é o Andrei. O Andrei, ele tem 23 anos de idade, ele é volante, um segundo volante que sai bastante pro jogo e está no Vasco da Gama. O Andrei é um cara de muito destaque no Vasco da Gama, ele é titular absoluto, é claro que destaque no Vasco da Gama não é muito difícil na situação que o time está ultimamente, mas o Andrei, ele tem uma situação contratual muito interessante, tá? O contrato dele se encerra agora no fim do ano e ele não renovou com o Vasco. Ele falou, olha, meu ciclo com o Vasco chegou ao fim, eu estou há 17 anos aqui, já chega, quero jogar uma Série A, quero jogar em um clube com outra estrutura e está ouvindo propostas. E aí o Lucas Colar, nosso colega do Vozes do Gigante, que tem um canal dele no YouTube também, trouxe a informação de que o Inter avançou nas negociações pelo Andrei. O que eu tenho de informação? É um jogador que agrada, tá? A direção do Internacional. E está dentro desse perfil de contratação que o Inter busca para a próxima temporada. 23 anos,
barato, o Inter vai contratar esse jogador de graça, só pelo salário. Então é um jogador que sim, o Inter observa. O Colar traz informação que o Inter inclusive já saiu na frente, já avançou nessa negociação, que evidentemente é direto com o atleta. Então se o Inter conseguir fechar um bom salário, o atleta se interessar em vir para o Internacional, é bem possível que saia negócio. E esse pode ser o primeiro reforço do Internacional para 2022. Andrei, 23 anos. Eu prometo que ao longo dos próximos dias eu vou trazer mais detalhes a respeito do Andrei, informações, como que ele joga. Mas não é um jogador ruim, tá? E barato, segundo volante, o Inter está procurando, fecha tudo, o Andrei pode desembarcar aqui no Beira-Rio. Próximo assunto que eu trago aqui é em relação à partida de sábado contra o Flamengo, tá? É um jogo que pode marcar o retorno da capacidade total do Beira-Rio, porque o governo do estado vai lançar, ou deve lançar nessa sexta-feira, um novo decreto que retira o limite de público nos estádios. Antes havia o limite de 30%, depois aumentou para 50%, que é o que está em vigor agora. Bom, esse limite ele deverá ser tirado pelo governo do estado. Então, o Inter está só aguardando a publicação desse decreto para colocar os ingressos à venda para o jogo contra o Flamengo, para que o Inter coloque 50 mil ingressos à venda. Vai lotar os 50 mil contra o Flamengo? Eu acho difícil, mas é interessante que a gente agora possa ver públicos mais significativos, públicos maiores do que os 25 mil, que foi o recorde até agora no Clássico Grenal. A gente vai poder ter essa possibilidade, possivelmente, a partir do jogo contra o Flamengo. É claro que devemos aguardar ainda a publicação do decreto por parte do governo do estado, que deve acontecer nessa sexta-feira. Lembrando, hoje à tarde eu falei sobre Alexandre Pato, mais uma especulação que surgiu ao longo dessa semana de planejamento do Internacional para a próxima temporada. A informação de que o Inter consultou o empresário do jogador para saber valores e tudo mais. Eu trago detalhes aqui, detalhes também sobre, e detalhes também sobre a situação do Pato com o Inter. Existe ambiente? As duas partes estão se dando bem? Eu trago detalhes, principalmente porque o Pato não veio para o Internacional na metade do ano de 2020. Isso deixou os dirigentes do Inter um pouco chateados. E eu explico o porquê disso nesse vídeo, acho que vale a pena dar uma olhada, tá? Novamente estou aqui abrindo a minha KTO para fazer o nosso palpite dessa quinta-feira, até porque o Diário do Inter é o Diário KTO, tá? A gente vai ter no dia 18 de novembro, aliás, a gente tem hoje, nesse momento, jogando Sport e Bahia. E eu joguei no empate, tá? Que, coincidentemente, é a maior odd. A odd do Sport Recife era de 2.7, a odd do Bahia era de 2.7, a odd do empate 3.05. O jogo está começando quando eu estou gravando esse vídeo, tá? Então é bem possível que, quando ele acabar, o resultado já tenha dado. Comenta aí se eu acertei ou não, porque eu joguei R$10 no empate, volta R$30,50. Quer jogar na KTO também, te registra, coloca o cupom ADUPLA, que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito e a barbadinha aqui do ADUPLA, beleza? Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações, que ainda hoje tem mais conteúdo aqui no ADUPLA. Beijo!